Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. O Brasil passa por um momento de crescimento econômico. Vários dos nossos setores industriais se expandiram, conquistaram mercados internacionais e, por conta da demanda, aumentaram suas produções. O volume de mercadorias, porém, exige processos logísticos complexos para transporte, armazenamento e escoamento, o que garante compromisso com prazos e custos competitivos. Brasilianas.org discute logística. Vamos compreender o cenário logístico nacional, as ações propostas para a melhoria do setor, os projetos de ampliação e integração de nossos sistemas de transportes e como os setores estratégicos, como a agricultura, são afetados pelo modelo logístico brasileiro. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Marcelo Perrupato, que é secretário de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes, Rodrigo Otaviano Vilaça, que é diretor executivo da NTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e presidente da Associação Brasileira de Logística, Rui Carlos Botra, que é professor titular da área de Logística e Transportes da Poli, na USP. E temos ainda a presença de convidados ligados ao tema. O Célio Mauro Plácia, que é professor de Logística da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas, e da USP e da FIA. Ricardo Santin, que é diretor de mercados da União Brasileira de Avicultura. O Marcelo Alessandro Vitorino, que é diretor comercial da Danco do Brasil. E o Fábio Abraão, que é sócio do Instituto de Logística e Supply Chain. O Brasil tem um potencial produtivo que o coloca, hoje em dia, como uma das principais economias mundiais. Mas nossa capacidade logística sempre afetou e atrapalhou o resultado final da cadeia de produção. Uma série de ações foram e são estruturadas para proporcionar investimentos, ampliar a infraestrutura brasileira e mudar o cenário. E dentre essas ações, você tem o Plano Nacional de Logística. Bom, vamos entender primeiro esse Plano Nacional de Logística e a maneira como está sendo articulado e como que tem avançado. Eu vou perguntar para o Marcelo Perrupato, que é secretário de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes, para dar um quadro geral desse plano. Bem, Nassif, nós passamos praticamente um quarto de século tentando reconstruir a nossa economia. E pensar em planejamento naquela época era muito difícil, porque na verdade nós estávamos tentando pagar as contas de ontem. Mas uma vez que conseguimos, através de um grande esforço da sociedade brasileira como um todo, trabalharmos nesta retomada, né, das condições macroeconômicas, passou a ser, então, importante conceber o futuro. Nós começamos a desenvolver esse processo de planejamento em 2005. A cada ano nós estamos já trabalhando numa versão nova. Já estamos entrando na quarta versão do Plano Nacional de Logística. E ele, então, coloca uma projeção da macroeconomia brasileira e dos movimentos migratórios adiante no tempo, na primeira etapa até 2023, e agora estamos já recontratando esta visão, projetando o Brasil para 2031, 2035. E com base nisso, né, nessa expectativa de crescimento da economia, de novos fluxos de transportes, nós estamos tentando preparar a logística da próxima década, já que nesses últimos 25 anos investimos muito pouco e praticamente deterioramos o pouco de infraestrutura que tínhamos. A fase agora é recuperar o que tínhamos e nos anteciparmos nas soluções do futuro. As obras de infraestrutura de transportes, elas maturam num prazo nunca inferior a 5 anos, então nós não podemos colocar transportes como um impedimento ao desenvolvimento socioeconômico do país. Ele tem que vir um pouco adiante e ele tem que ser indutor desse processo. Rodrigo, o que você identificaria como os principais gargalos hoje e os principais problemas dessa questão desse plano? Ele integra todos os modais, aí, todas as formas de transporte e os recursos têm fluído? Quais são os pontos que você apontaria aí? Contempla sim, ele traz uma visão de integração entre os diversos modos de transporte, que é o sonho de nós, profissionais de logística, e, naturalmente, dos investidores, daqueles que querem recuperar esse sistema da infraestrutura de transporte no Brasil e, propriamente dito, da redução do custo logístico brasileiro, de forma muito inteligente, de forma que
nós tenhamos uma luz no fim do túnel que possibilite o retorno dessa capacidade para um país que quer ser a quinta maior potência do mundo. Há um fator complementar a essa visão estratégica, que é a capacitação do profissional em todas as áreas, do ponto de vista de portos, ferrovias, aeroportos, hidrovias, dutovias, que nos preocupa bastante. E estamos observando por parte da parte educacional e mesmo das entidades, um elevado grau de investimentos para que nós possamos capacitar a nossa mão de obra. Emprego existe, o que nós precisamos é capacitá-los mais ainda. Eu vou perguntar para o Rui Carlos Motter. Hoje a gente tem uma agência reguladora para cada área de logística. Isso aí não compromete essa visão de integração de transportes? Bom, exatamente. Logística, pela própria definição dela, é uma matéria de integração entre os modos de transporte, de integração da indústria, de integração do comércio, de integração de todos os players que necessitam de transporte, de armazenamento e de escoamento. E as agências vieram, de um certo modo, e foram necessárias para regular, nesse primeiro momento, os diversos setores de transporte em que elas atuam. E a visão, agora, de fazer uma regulação em nível estratégico, integrado, talvez se faça necessário. E pode ser que seja um próximo passo para o governo federal promover essa integração entre as agências. Hoje o papel regulador e também um pouco mais do que regulador das agências já é visto, ou seja, onde algumas políticas começam a ser formuladas também dentro das agências, embora o Ministério do Transportes tenha competência para formular essas políticas nacionais, mas nós vemos que seria necessário realmente essa integração. Eu vou fazer uma pergunta para o Célio Mauro, que ele é professor de logística e tem um atlas aí da logística brasileira. Pelos seus estudos aí, o volume de recursos que está sendo alocado para o setor é compatível com as necessidades? Quais os pontos principais que você vê de vulnerabilidade nessa reconstrução da logística brasileira? Bom, na verdade, o que a gente pode observar é que houve uma defasagem muito grande em termos do que o Brasil precisa e daquilo que nós dispomos para fazer essa integração que o professor colocou, né? E realmente a dificuldade que a gente enxerga hoje é que nos últimos 300 anos nunca houve um plano de longo prazo para a logística. Só que nós estamos atrasados em torno de 50 a 60 anos. Enquanto países que não tinham ferrovias hoje, como China, Índia, ultrapassaram a quantidade de ferrovias do Brasil, nós ficamos para trás. Quer dizer, nós fomos deixando as ferrovias depauperarem, nós fomos deixando os portos depauperarem. Então, existem alternativas para acelerar isso? Existem as PPPs, o próprio PPPs, PAC. o que é PPP? São parcerias público-privadas, né? Em que empresas que têm capital para investir entram com esse capital, junto com o governo, investem em ferrovias, em portos e passam a operar isso por 20, 30 anos para recuperar o capital investido, né? Mas eu observo que nesse governo atual, no governo Lula, as PPPs não aconteceram da forma como estavam prometidas no começo, né? Então isso também deixou um pouco a desejar. Na verdade, eu vejo o PAC como uma grande coxa de retalhos. E eu diria o seguinte: falta para o Brasil uma visão estratégica. Nós temos tratado a logística numa visão tática operacional. Cobrir buraco, vamos correr atrás do Porto de Suape, vamos resolver o problema do aeroporto de Guarulhos, ao invés de olhar o futuro para valer e ter atitudes estratégicas. Então, na minha opinião, falta... Esse plano, na sua opinião, não supre essa visão de futuro? Não supre, porque se nós continuarmos com esse crescimento de 6,5%, 7% ao ano, em 2, 3 anos nós vamos começar a ter um gargalo terrível aí na infraestrutura logística. Marcelo, qual que é o cenário de crescimento que esse plano trabalha? Essa é uma observação importante, porque a filosofia do Plano Nacional de Logística é do desenvolvimento estratégico. Tanto é que toda a parte macroeconômica desse plano foi desenvolvida pela FIP, da USP. E é um programa do Economic Forecasting Equilibrium System, que é o nome do modelo, né, de expansão da economia, que foi utilizado no PNLT.
E o horizonte dele é este, né? É primeiro enxergar para onde o Brasil cresce, em que velocidade ele cresce. E a sua observação de que realmente ele ainda é tímido, eu acho que é mesmo, né? Porque na primeira versão do PNLT, nós estabelecemos uma meta de investimentos que na década de 70 estava em torno de 2% do PIB, né? Nós chegamos a 0,2% do PIB de investimento em infraestrutura, por volta de 2003. Estamos tentando recuperar isso num ritmo mais lento. Hoje nós estamos aí com uma previsão de investir, no período de 15 anos, 300 bilhões de reais, que daria uma média de 20 bilhões por ano. Se nós dividirmos 20 bilhões pelo PIB atual de um pouco mais de 3,4 trilhões, nós vamos ver que nós estamos investindo um pouco mais de meio. E as PPPs que foram colocadas, por que não estão acelerando? No plano federal, as PPPs realmente não aconteceram na velocidade desejada. Mas é importante observar que na questão portuária, a maior parte dos investimentos que deu conta desse vertiginoso crescimento do comércio exterior brasileiro foi pelo investimento privado, né? Os terminais privativos e os terminais privados de uso misto, eles deram conta de levar o país a um superávit aí na balança comercial de mais de 200 bilhões de dólares. O Rodrigo está querendo fazer uma observação também? O próximo presidente da República deva encontrar o ponto de equilíbrio entre o público e o privado nas ações necessárias de infraestrutura. A participação pública do Estado e a participação privada. Eu quero crer que passamos por experiências nesses planos, que eu entendo que plano não ganha guerra, né? Na realidade, o que nós precisamos é de um planejamento. Eu até provocaria meu amigo Marcelo para que, em vez de PNLT, fosse Planejamento Nacional de Logística, que já envolve o transporte como um todo, para que nós tenhamos essa unitização do ponto de vista de visão estratégica mais adequada e de continuidade. O importante, que até é executado hoje, é que esses processos todos de recuperação do sistema logístico e de transporte não cessem, não parem, porque nós realmente estamos defasados. Eu quero ver com o Marcelo Vitorino, que é da Danco. Primeiro explicar o que é a Danco, qual que é a sua relação, onde que a logística entra aí e como que vocês, na ponta produtora, estão vendo toda essa movimentação. A Danco é uma empresa que trabalha com a logística porta a porta. Então, a gente se envolve desde a hora que uma determinada empresa termina um produto e aí passa por todas as fases da logística, com o desembaraço aduaneiro, com o transporte internacional, nas duas pontas, né? Então, a empresa ela atua no mundo todo e é isso que essa é a nossa área de atuação, né? Quando a gente fala um pouco de logística e do Brasil, quer dizer, a gente vem acompanhando isso durante muito tempo e vê que realmente os portos vêm expandindo muito, né? Que a gente tem aí investimentos aí acontecendo e, enfim. Eu acho que a logística ela tem diversos pontos que a gente precisa analisar. Um deles é o transporte, os investimentos estão aí, o plano está aí, né? O outro é o próprio fluxo de informações, então a gente tem bastante coisa acontecendo aí, supervia de informação do Porto de Santos, integrando informação. Isso é uma coisa muito importante para o importador e para o exportador. Você consegue acompanhar a carga para poder ter uma visão melhor do que está acontecendo com a carga dele, né? Um outro fluxo importante dentro da logística, que está diretamente relacionado, é o fluxo de documentos, né? Esse sim, eu acho que a gente tem ainda alguns passos a avançar. E tem o fluxo de dinheiro, né? Que é justamente o pagamento de frete, pagamento do próprio produto, material. Então, eu acho que a logística não é só, e a gente tende, às vezes, a canalizar muito a discussão só na parte da infraestrutura. Vamos lembrar que sem todos esses pontos, né, nada mais vai funcionar. É importante, na minha visão, eu acho que a gente tem muito a evoluir no que tange a parte de dinheiro, uma legislação que seja talvez mais fácil do exportador receber, do importador pagar, né? E na parte documental também, eu acho que tem muito que evoluir e melhorar. Eu queria ver com o Fábio Abraão, se for pegar países já que têm uma logística avançada e o Brasil, faz uma comparaçãozinha de como que é lá toda a questão de estocagem, tudo, de fluxo de logística e como que é aqui e onde que estão os gargalos. Qual que é o ponto? A gente começou a ouvir falar de logística muito mais intensamente e cada vez mais intensamente nos últimos anos, né?
Por outro lado, quer dizer, aviões, trens, caminhões sempre, quer dizer, existiram já há séculos até. O que mudou nos últimos anos? Bom, primeiro você tem uma questão que é a tecnologia da informação, que é exatamente isso que estava sendo comentado agora, ou seja, a previsibilidade e a capacidade de planejar. O outro aí, falando de Brasil especificamente, o Brasil ele saiu de uma realidade onde as empresas planejavam o dia seguinte, o mês seguinte, longo prazo eram 6 meses, para uma realidade de estabilização da moeda, onde passou a ser possível planejar os próximos anos. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é que, basicamente, o Brasil vai cada vez mais abrindo aí as fronteiras comerciais. Significa que, antes, uma indústria brasileira competia com outra brasileira, portanto, as ineficiências estavam zeradas, né? Cada vez mais ela compete com uma empresa que está na China, na Índia, e aí você começa a competir com sistemas logísticos mais eficientes, e, portanto, a base de comparação deixou de ser Brasil. Qual foi o resultado disso daí? O primeiro resultado é que a gente começou a planejar, e aí surge o PNLT. Por que não tinha um plano integrado anteriormente? Até porque era difícil colocar em prática, né? Ou seja, agora você faz um plano, por mais que tenha algumas deficiências, tem o mérito de ser um plano integrado. A gente tem que começar por algum lugar, né? O único país que realmente passou do estado de subdesenvolvimento para desenvolvimento na história recente foi a Coreia, e fez planos bem integrados em logística, educação, tecnologias e por diante. Então, basicamente, quando a gente começa a comparar com países desenvolvidos, eles já passaram por esse ciclo. Eles já pensam no longo prazo há muito mais tempo que o Brasil. Então, a gente está num momento de transição, onde, por um lado, a gente tem um passivo, e, por outro, a gente tem que aprender a planejar e, ao mesmo tempo, planejar e executar, porque a logística é a execução, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. A gente precisa entender que o Brasil está num momento bem diferente da história. A indústria e a produção de insumos crescem no país, mas os sistemas de transporte não acompanham essa expansão e a necessidade de escoamento do espaço produtivo para indústria e comércio. O que indica que a matriz de transporte precisa ser alterada. Nossos custos de logística estão entre os maiores do mundo, corresponde a 12,5% do PIB nacional, bem mais do que os Estados Unidos, onde o custo é 8,5%. Como ampliar os sistemas hidroviário, ferroviário, dutoviário e aéreo? Primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor o conceito de logística. Eu vou perguntar para o professor Rui Botter aí como que se pensa a logística, se é apenas a questão da infraestrutura ou é um entorno muito mais amplo. Nós temos que analisar a logística, quando se fala muito em planejamento logístico, que nós temos que diferenciar realmente o planejamento da infraestrutura logística. O PNLT é um plano bom, vem resolver alguns problemas, mas vem resolver problemas de infraestrutura. Quando nós falamos em planejamento logístico, 3 vertentes têm que ser analisadas. Primeiro, a vertente de decisões em transporte, ou seja, que modal que eu vou usar, que modal que eu vou expandir, que modal que eu posso criar e assim por diante. O segundo, são decisões de armazenagem, porque nós temos um problema grave no Brasil de armazenagem e isso daqui tem que ser resolvido em algum momento no Brasil. E a segunda são decisões de localização. Então, onde eu vou colocar os grandes polos, eventualmente, onde eu vou colocar novos portos que vierem surgir, onde eu vou realmente colocar plataformas logísticas. Ainda não há clareza sobre isso? Não existe clareza nisso daqui. Por quê? Porque hoje o Plano Nacional de Logística, como o Abrão falou, como o próprio doutor Marcelo falou, vem resolver problemas que nós temos necessidade de resolver, porque nós estamos com uma coisa muito ultrapassada. Então, estamos resolvendo os problemas pontuais e este outro grande planejamento tem que vir como uma plataforma de governo para realmente se preparar para localizar principalmente novos portos ou expansão dos existentes, no ritmo que nós vamos de importação e de exportação, como que vamos dar escoamento à nossa produção com a quantidade de portos que existem no Brasil e como eles estão aparelhados. Eu quero voltar agora para o cliente, o Ricardo Santin, que é diretor de mercado da União Brasileira de Avicultura. Eu queria que você explicasse primeiro quais as necessidades que o setor tem e quais as alternativas que ele dispõe e quais que ele deveria dispor para poder ser mais eficiente. Nós temos hoje, o frango é o maior exportador do mundo, o Brasil. Nós exportamos hoje mais de 3 milhões e 600 mil toneladas e abatemos por ano 5 bilhões e 500 milhões de cabeças de frango. Isso quer dizer, você tem que ter exatamente, professor, tem que ter essa logística, porque eu coloco o pintinho, ele tem que nascer, ele nasceu, eu tenho que botar, criar, tenho que fazer ele crescer e saber para onde eu vou mandar nos mais de 153 países do mundo que nós exportamos. E aí a gente chega, de repente, carrega um caminhão e bate em Santos e tem que ficar esperando 3 dias para colocar. Isso é carga frigorificada.
Nós temos que ter mais reefers, mais... O que é reefers? É o container dentro do porto, a tomada que você pode deixar o container frigorificado sendo congelado. Porque você só vende produtos congelados. O problema, eu não posso vender um frango, por exemplo, ou um produto processado, que vá refrigerado. Tem que congelá-lo e mandar lá para outros países. Então, veja, é um valor que movimenta 7 bilhões de dólares e daqui a pouco fica dependente do fato do Rodoanel botar mais trânsito direto para Santos e você tem um gargalo de acesso porque não tem vias. Então, são muitas as necessidades que nós temos. O crescimento do nosso setor foi de 8% nos últimos 12 anos. A previsão desse ano é mais crescimento de 5%. São mais de 150 mil containers de exportação e dos 300 mil cargas de produção local. Ricardo, só pegando o mercado interno, hoje, como que é a estrutura de distribuição? Ela vai ponto a ponto também? E você tem toda a alternativa de transporte que precisa ou não? Não, nós precisamos exatamente da intermodalidade, da transmodalidade. Por exemplo, você levar uma carga de Itajaí para Suape, se você for de caminhão, leva 5 dias, é muito mais caro. Mas se eu colocar por cabotagem, eu levo 10 dias a 15 dias, mas tenho 10% de redução de custo. Isso serve para todos. Da mesma forma, na ponta da cadeia, no início, quando eu trago matéria-prima, trago soja, trago milho lá do Centro-Oeste, que é mais barato, lá para o Rio Grande do Sul ou lá para o Nordeste, tendo aí as ferrovias, nós precisamos dessa intermodalidade que nos permita vender mais. Hoje nós somos o maior do mundo e trazemos 7 bilhões de dólares por ano ao país, e aí falo também pelo açúcar, pela laranja, pelo café, onde nós somos também sempre o primeiro maior do mundo. Eu só queria citar um exemplo do que o professor Botter falou e complementar o que o Ricardo colocou, né? Que eu fiz um estudo para a COSIPA, uns anos atrás, sobre a história dos transportes no Brasil. E a gente observou o seguinte: essas reclamações, essas notícias de jornais, são exatamente iguais às que saíam há 200 anos atrás. No começo da República, no Segundo Império, exatamente iguais. O país continental é fogo, né? E havia um engenheiro nessa época, chamado Arrochelas Paixão, que ele fez uma proposta de integrar as 3 bacias hidrográficas no centro do país. São Francisco, Araguaia e Tocantins e o Solimões ali, que pega a bacia do Rio Amazonas. E isso foi deixado de lado e tal. E examinando o mapa do Brasil hoje, a gente observa que já existem ferrovias ali próximas e com um ramal em torno de 180, 250 quilômetros de ferrovia, que custaria para o país algo em torno de 300 milhões, você integra as 3 bacias hidrográficas. Então, ligando a região norte com o sul, com o nordeste, com o sudeste de forma brilhante. Outro exemplo interessante em cima disso é a ferrovia que chega ao Porto de Santos, talvez o maior porto da América Latina, do Hemisfério Sul, etc., né? Com uma grande capacidade. A ferrovia fica a 5 quilômetros do costado do navio. Quer dizer, uma coisa que para resolver vai custar uma ninharia para um governo federal, né? E isso vem se arrastando, vem se arrastando. Então, essa integração que o professor Botter está colocando e que é crucial é entender realmente que, e aí corroborando com o que você falou, o trem é mais barato, a cabotagem é mais barata ainda, mas nós precisamos pensar como é que nós vamos fazer para substituir a rodovia. Eu queria ver com o Marcelo Perrupato, que é do Ministério dos Transportes, essa questão de Santos também, que é um mistério permanente, porque quais são as disputas internas lá que impedem essa solução? Nassif, eu queria, antes de responder a sua pergunta sobre Santos, eu queria corroborar aqui uma série de coisas que foram observadas aqui, porque realmente não basta expandir a infraestrutura, né? Nós estamos com um vigoroso programa aí de expansão ferroviária, vamos colocar nos próximos 5 a 10 anos aí mais 12 mil quilômetros de ferrovias de alta capacidade de transporte, mas são os grandes eixos, né? Sul-norte, oeste e leste, mas isso só não basta, né? Porque a mercadoria tem que chegar nos trilhos e, da mesma forma, a integração fluvial, aí, os transportes fluviais necessitam dessa integração.
nós estamos esse ano botando um foco mais forte na questão desses centros de integração logística, que são exatamente esses pontos onde as mercadorias vão poder chegar de caminhões e consolidadas ali, e eventualmente esses centros de integração logística poderão ter ramais ferroviários, né, carregamento de vagões irão diretamente nas estações de formação de trens, porque aí sim, né, nós vamos ter um caminhão nas duas pontas, isso é lógico e faz parte do processo. Da mesma forma as hidrovias, né? Esse ano nós estamos aí já licitando o plano hidroviário estratégico, que vai tratar de pelo menos as 7 principais hidrovias do país, com esta visão também, né, de não só integrá-las à visão futura do transporte ferroviário, como também permitir que cargas do Centro-Oeste hoje possam sair pelo sistema fluvial, pegando ali Alta Floresta, Sinop, que é o centro nervoso da produção de grãos do Centro-Oeste hoje, descendo pelo rio Telespires, que por sua vez deságua no Tapajós, e que vai a Santarém. Santarém, como todo mundo sabe, é um porto fluvial que recebe navios marítimos. Então, esse esforço, né, de integração entre as modalidades de transportes vai permitir realmente que o Brasil se prepare para essa posição aí de 5ª maior economia do mundo. Leva tempo? Leva. Temos que ir para e passo? Temos. Mas a questão toda é que a participação privada, ela de alguma forma aconteceu. Aconteceu menos nas rodovias, mas eu gostaria de lembrar que no setor ferroviário, por exemplo, o setor privado já colocou 35 bilhões de reais de investimento privado, né, no esforço de melhorar as condições operacionais das ferrovias. Eu queria saber do Fábio se hoje já existe aí nos institutos de pesquisa, na academia, no próprio governo, diagnósticos suficientes, estudos suficientemente aprofundados para saber como montar toda essa integração de modais. Perfeito. Vamos lá. Na verdade, é até pertinente aqui, o fórum é bem diversificado e a logística ela tem 2 visões do ponto de vista de investimento. Tá? Tem uma visão que é do ponto de vista de governo, né, e outra que é privado. Do ponto de vista de governo, significa fazer alguns investimentos que, às vezes, feito uma conta de retorno financeiro, não se paga. Agora, quando vai olhar a trazer uma região para a dinâmica econômica, ou seja, abrir novas terras para a produção competitiva, aumentar a produtividade do país, aí se paga. Ou seja, é o que a gente chama de externalidade positiva. Do ponto de vista privado, a lógica é um pouco mais limitada, certo? Você coloca o dinheiro ali, de repente, no ramal ferroviário, e ele tem que se pagar com aquele movimento. Isso traz uma dificuldade. Não existe uma integração desse tipo que você colocou, justamente por essa dificuldade de visão. Ou seja, enquanto um olha para o longo prazo e tem que ser assim mesmo, o governo existe para mudar o rumo da história, para isso que ele serve, a iniciativa privada olha do ponto de vista de integração. Agora, qual que é o ponto importante aí, para finalizar, e até resgatando o que o professor Rui Walter colocou? A gente pensar em infraestrutura logística, a infraestrutura logística, a gente, particularmente o Instituto, o ILUS, enxerga como sendo a parte tangível e intangível. Ou seja, é tudo que é necessário para fazer logística. Então, na parte intangível, da tecnologia da informação e pessoas. Na parte tangível, aí entra a parte material. Aí é ferrovia, porto. Então, se a gente não olhar sobre essas 2 óticas, né, a ponto de vista intangível e intangível, a gente nunca vai ter uma infraestrutura logística, uma logística competitiva. Bom, vamos aí a um vídeo de internauta para enriquecer aqui o nosso debate. O PAC prevê algum tipo de medida que venha a contribuir para esse quadro da nossa matriz de transportes? O PAC foi desenvolvido na sua primeira etapa para o período 2007 a 2010. O PNLT era um plano que colocou as previsões de investimento em 4 cenários de PPA, 2008 até 2023. PPA, o que vem a ser? Programa Plurianual de Investimentos, aprovada no Congresso Nacional. São os programas que integram 4 anos de previsão de investimentos. E anualmente eles se tornam em orçamentos gerais da União e programas anuais. Então, na primeira previsão do PAC, o PAC se baseou em termos de infraestrutura logística em energia e transportes. Então, quem subsidiou o PAC 2007 a 2010 foi o PNLT, porque ele já tinha feito esses levantamentos.
E esses levantamentos iniciais eram aquelas coisas que eu mesmo chamei de obviedades nacionais. Aquilo que estava represado, todo mundo sabia que tinha que ser feito, era o Avança Brasil, Brasil em Ação, as condições econômicas não permitiram que se avançasse fortemente na direção dos investimentos, então estava tudo represado. Bom, e aí surgiu o primeiro PAC de transporte, 58 bilhões de investimento. Nós já devemos ter dado conta de uns 2/3 disso hoje, em termos de execução física, porque às vezes as pessoas confundem. Ah, financeiramente não gastou, mas é assim mesmo. As obras são inauguradas e quem fez a obra recebe 2, 3 meses depois. O PAC 2 que estão dizendo por aí, que seria o projeto 2011 a 14, ele está com a previsão de 110 bilhões de investimento em transportes. Então, na verdade, a gente conseguiu, através dessa recuperação das condições macroeconômicas do país, sair para uma previsão de investimentos com um grau de continuidade razoável. Né? Por quê? O Ministério do Transporte tinha 2,5 bilhões para investir e hoje tem 15. E isso é investimento público. Ainda tem a parte do privado aí, que via de regra está entrando numa média de proporção aí de 1/3 para 2/3 público. E é verdade, alguns investimentos o governo tem que ir na frente, porque ele não tem rentabilidade adequada para o investimento privado. E daí eu queria retomar um ponto, até foi colocado o Avança Brasil, aí, que foi a primeira tentativa de consolidação desse planejamento. E a lógica do Avança Brasil é o seguinte: se eu tenho um investimento público aqui, eu coloco 10 aqui, eu tenho condição de viabilizar um conjunto grande de investimentos privados. Isso acabou fracassando por conta aí dos contingenciamentos orçamentários que o PAC resolve, tirando esses investimentos do contingenciamento. Agora eu pergunto para o Rodrigo, hoje existe já uma carteira de projetos, quer dizer, você tem um investimento público, o setor privado já tem uma carteira de projetos que ele pode trabalhar para montar os investimentos privados? O Avança Brasil legou isso, o PAC legou isso aí para poder avançar? Do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, Nassif. Mas lembrando que o Avança Brasil, ele levou e iniciou o processo de desestatização. Isso. Aquilo que o governo não poderia gerir, que é o caso do sistema ferroviário, que a estatal levava uma dívida anualizada de $1 bilhão, levou à iniciativa privada. Assim como algumas rodovias, alguns terminais portuários. Isso foi o Avança Brasil, isso foi a privatização mesmo. A privatização, o programa de privatização. Na forma de concessão, né, que levou a esse programa. Naturalmente que o PAC, que é a aceleração, não produziu a velocidade que nós queríamos, mas retrata um extrato das reais necessidades de um país com mais de 2, 3 décadas em pleno atraso, independente da estabilização da moeda em 1º de julho de 95. E quais são os fatores que levam o PAC a não ter o ritmo que seja adequado nessa área aí? A burocracia e essa infraestrutura que ficou defasada, que ficou abandonada, tem que ser recuperada. Como o doutor Marcelo colocou, onde o percentual do PIB para o retorno do investimento foi pouco. A burocracia que você fala, licenciamento ambiental, desapropriação? Todo tipo de jurídica, ambientalista, regulatória, que faz e inibe ações mais rápidas, mais precisas. Então, o que nós entendemos é apressar com atitude, porque recursos existem. Então, é dentro dessa linha que nós gostaríamos que fosse, de fato, construído. Bom, a economia brasileira tem muitos setores que têm vantagens competitivas, setores que podem ganhar expressão global, mas a logística, em última instância, vai determinar quais setores serão vitoriosos e quais os que serão derrotados. E um dos pontos centrais aí é ter essa visão de futuro. O que se pretende no futuro com a logística para permitir a consolidação desses setores? Eu queria inicialmente pegar com o Ricardo essa questão do frango, por exemplo. Nós temos grandes frigoríficos brasileiros sendo instalados aí em outros países, comprando instalações em outros países, e esse risco da produção ser transferida para lá. Compara um pouquinho as condições dos Estados Unidos e do Brasil. Por exemplo, hoje nós temos empresas no Brasil que são as maiores do mundo. Você tem JBS, tem Brasil Foods, tem Marfrig Group, que temos, por exemplo, na cadeia do frango, 4,5 milhões de empregos indiretos. Isso é muito. E mais de 300 mil deixando de fábrica. As empresas que estão se globalizando podem, daqui a pouco, fazer opção por investir em outros países, onde o custo é muito menor. Hoje, para carregar um container aqui no Brasil, eu gasto mais de $1.000. Se eu for fazer isso em outro lugar, num porto, eu vou pagar $400.
O problema dos Estados Unidos que tem é mão de obra. O nosso problema é logística. Quando eu faço as minhas palestras aí no exterior, no Conselho Internacional da Avicultura, eu sou vice-presidente, e o presidente americano, a minha palestra está baseada no meu gargalo é logística, e o meu é preço de mão de obra. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Se nós queremos futuro, queremos manter dinheiro aqui, como governo e atividade, tem que investir em logística para a gente poder acompanhar o crescimento e poder alimentar o mundo. Eu queria ver com o Marcelo Vitorino um ponto importante dessa questão de logística e de comércio internacional, que são essas barreiras ambientais e tudo mais. E como que esse plano tem que levar em consideração esses aspectos? É importantíssimo que, ainda mais pensando em futuro, que a gente comece a considerar o meio ambiente, né, nesse plano todo, nessa integração que a gente está conversando e propondo aqui. Hoje é um tema que é muito discutido, a gente vê isso todos os dias, é sobre emissão de carbono no meio ambiente. E a parte de transporte, ela é responsável por algo em torno de 20% dessas emissões. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, essa integração do modal brasileiro, a gente entende que precisa ampliar a ferrovia, entende que precisa ampliar a cabotagem, entende que precisa ampliar a navegação fluvial, né? Imediatamente a gente se preocupa com a questão do meio ambiente. Poxa, a gente vai impactar o meio ambiente. E isso afeta diretamente o cliente lá fora, né? Afeta o cliente lá fora, mas, na verdade, a gente acaba trazendo uma coisa muito positiva para o meio ambiente, que é a redução de emissão de CO2, porque o grande vilão hoje é o caminhão. Né? De todos os modais, o que mais a ferrovia é super eficiente com relação à emissão de carbono, a cabotagem também. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, tem que fazer parte de um planejamento estratégico do país. Eu queria ver com o Marcelo essa questão da cabotagem também, que já foi dito aqui que reduz aí bastante o custo de logística. Nós fizemos aqui especificamente um programa sobre a questão de transporte marítimo tudo, e a cabotagem virou patinho feio. Qual a razão, um país com uma costa desse tamanho aí, da cabotagem não ter prioridade, Marcelo? Bom, na minha passagem anterior pelo governo, que foi o último governo da Revolução, o governo Figueiredo, eu ganhei um apelido no Ministério de Transportes, que era Marcelo Rorô. Então o ministro Eliseu Rezende falou, você é primo da Ângela Rorô. E eu tentei de todas as formas pegar alguns caminhões e fazer uma integração com o sistema de cabotagem e na verdade, nós construímos algumas rampas de acesso para operar o transporte roll-on, roll-off, né, que na verdade é levar o caminhão para dentro dos navios, mas nós nos batemos com a questão do custo do estoque. Nós não conseguimos realmente, porque quem vendia queria vender um caminhão por dia, porque o preço era ao dia, e quem comprava queria comprar um caminhão por dia. Então, eu perdi dinheiro, não fiz as rampas, não aconteceu nada. O quadro mudou. E, curiosamente, hoje você está tendo um crescimento da containerização na cabotagem, que já está com quase 700 mil TEUs. Explica só o que é a cabotagem, só para o telespectador. Cabotagem é a navegação costeira. Né? A armação nacional navegando entre portos da costa marítima brasileira, e a gente chama de grande cabotagem os navios que eventualmente vão até os portos dos países vizinhos aqui do sul. Está começando a funcionar, né? Nós já temos crescimento da containerização hoje nas ferrovias, o que é integração modal já, e na cabotagem. Eu sou um adepto da cabotagem, até por estar no Departamento de Engenharia Naval lá da Poli, e eu vejo a cabotagem como uma grande oportunidade até para negócios. Então, uma pergunta que surge na academia e surge nos meios é por que se investe eventualmente em papel e celulose no Brasil, se investe eventualmente para ganhar uma concessão rodoviária e não se investe em transporte marítimo, por exemplo, em cabotagem? Porque nós continuamos com só as 3 empresas operando na costa brasileira e existe uma dificuldade para novos entrantes. Dificuldades essas associadas até à burocracia dos portos, interferências com Receita Federal. Nós não temos um porto adequado somente para cabotagem, que pudesse falar, olha, esse porto aqui vão receber navios de cabotagem, então isso daqui é como se fosse um interposto estadual, ele vai verificar a nota, vai verificar ICMS, etc., mas ele não vai ter o mesmo comportamento, a mesma análise de tudo que eu preciso para um comércio exterior. Então, a cabotagem poderia ser a redenção do Brasil, não para competir com o rodoviário, pelo contrário, para integrar mais ainda com o rodoviário.
Ou seja, fazer o rodoviário fazer realmente as pontas, emitir menos, ter serviços para os caminhões também, mas fazer grandes distâncias no Brasil com o transporte de cabotagem. E para isso não basta só infraestrutura, importes, etc. Precisa-se um grande planejamento. Inclusive, dar condições ao privado de investir agora na cabotagem. E isso daqui nós precisamos, quer dizer, um grande desafio para o futuro do Brasil. Aí eu acrescento, Nassif, a questão dos acessos hidro-rodoferroviários aos portos, que hoje são um dos principais gargalos do ponto de vista de operação, de produtividade na nossa gestão como operadores de transporte. Agora, o setor ferroviário tem uma década extremamente promissora. Já são hoje estimativas de 94 bilhões de reais a passageiros e a carga, naturalmente incluindo aí o trem de alta velocidade, os 15 mil quilômetros. O trem de alta velocidade é viável. Eu converso com um monte de setores aí, inclusive em grupos interessados aí em construir, eles falam, não vem viabilidade financeira nisso. Eu costumo dizer que são projetos estruturantes diferenciados de passageiro e de carga. É importante para o país, sem dúvida nenhuma. Por isso, esse estudo um pouco mais lento, mais trabalhoso, do ponto de vista de uma tomada de decisão. Vamos aguardar mais um pouco que, com certeza, virá uma proposta que seja significativa para o país. É estruturante, sim. Porém, o setor de carga precisa. E lhe dou um exemplo. Desses 11, 15 mil quilômetros projetados pelo planejamento logístico de transporte nacional, ainda será inferior ao que nós tínhamos em 1958. Que loucura. A estatal possuía 39 mil quilômetros. Nós vamos chegar em 2020 com quase 40 mil quilômetros. Esperamos isso. Então, nós estamos evoluindo muito. Mas eu gostaria, para efeito de integração, Nassif, me permita, questionar ao Marcelo Perropato, do ponto de vista do governo e do futuro, o papel do CONIT, que é o Conselho Nacional de Integração de Políticas e Transporte. Ele se reuniu apenas 2 vezes, iniciou no governo Fernando Henrique Cardoso, e só agora, neste atual ministério, com o ministro Paulo Sérgio Passo, é que tomou a iniciativa de discutir, dialogar com 7 ministérios sobre a questão do nosso transporte. Como é que nós alteramos a matriz de transporte brasileira totalmente descentralizada como é hoje? Será que nós não temos que mudar isso? Queria só dizer uma coisa em complemento que o Rodrigo falou, o seguinte, eu vejo, quando a gente fala em futuro da logística, primeira coisa, logística é infraestrutura. Então, você toma uma decisão hoje, ela só vai funcionar, operar daqui 5, 6, 7, dependendo do modal logístico. Armazenagem é a mesma coisa. Mas eu acho que tem 2 coisas anteriores a um planejamento logístico. Nós temos que desburocratizar o país. Isso é esse sistema cartorial do Brasil impede a entrada de novas empresas, atrapalha as que estão, impede a integração. Então, nós temos que mudar esse sistema rococó de leis que nós temos, e taxas, e uma série de loucuras que tem aí, coisas do arco da velha. Tem que haver um programa de desburocratização real, não apenas político. E a segunda coisa é abrir para a iniciativa privada. Porque, às vezes, o governo não tem aquele dinheiro, o dinheiro vai para o social, vai para a saúde, educação. Então, deixa quem tem dinheiro sobrando, quem tem capital, investir em ferrovia, investir em rodovia, investir no porto, que é o que melhorou. Se a gente olhar para trás, as grandes melhorias no Porto de Santos foram as privadas lá do lado do Guarujá, do lado esquerdo do porto. As grandes melhorias nas estradas foram as estradas privatizadas de São Paulo e do Paraná. O sucesso da MRS, das ferrovias, foram a iniciativa privada que conseguiu pegar isso e transformar em empreendimentos lucrativos, né? Então, acho que esses 2 pontos são cruciais. Deixa eu fazer uma pergunta para o Fábio. O Fábio também quer fazer algumas observações, mas eu queria que você tentasse um exercício de futurologia. Se fosse, sem pensar nos problemas que se tem hoje, o que seria, digamos, daqui a 15 anos, o modelo ideal, na sua opinião, aí, de logística para o Brasil? Tá, vamos lá. Vamos pegar 2 casos concretos, né? Um é minério de ferro aqui no Brasil. O Brasil hoje, quando ele vende minério de ferro para a China, ele concorre muito fortemente com a Austrália. Só que a Austrália está do lado da China e o Brasil está do outro lado do mundo. Por que o Brasil consegue concorrer com a Austrália? Bom, é claro que o minério de ferro do Brasil é bom, da Austrália também, o Brasil é um pouco melhor, mas o sistema logístico que faz o escoamento desse minério é excelente. A gente pensa em Brasil como exportador de etanol,
se a gente fizer uma conta, basicamente 1/3 do custo, considerando o custo de produção, né, ou seja, a colheita da cana, produzir a cana, colher, converter a cana em etanol, transportar até o Extremo Oriente, 1/3 é custo logístico. Ou seja, se a gente não resolver e adaptar a nossa matriz logística, realmente a gente vai perder essa oportunidade de crescimento. Então, como é que eu vejo um pouco isso? É realmente fazer uma integração aí das ações do governo, criando outros corredores, a Norte-Sul é um deles, tá? E adequando os modais, ou seja, deixando a iniciativa privada um pouco mais livre para investir naquilo que é de curto prazo ou de médio prazo, mas que faz sentido a iniciativa privada entrar, e as rupturas, as grandes mudanças, o governo realmente executar. Então, eu queria perguntar para o Marcelo, por essa questão que foi colocado pelo Célio aí da iniciativa privada, mas o que a gente vê, por exemplo, em área de portos também, é que alguns grupos que conseguiram entrar antes ganharam uma expressão política que impede a entrada de outros grupos. Como é que vocês estão administrando essa questão da abertura para os investimentos privados aí nessa área? Bom, Nassif, eu não me aventuraria muito em questão portuária, não, porque, como você sabe, esse assunto saiu do Ministério de Transportes, foi para a Secretaria Especial de Portos. A contribuição que a gente dá hoje é que o PNLT, na verdade, ele fez um estudo macro, né, de grandes fluxos de transportes, e ele decidiu dirigir alguns desses fluxos para os principais portos. Então, nós sabemos hoje quanto é que vai para Santos. Santos movimentou em 2009 agora 93 milhões de toneladas. Entre 10 e 15 anos, Santos vai estar movimentando 220 milhões de toneladas. E ainda assim criando alternativas para o norte, né? Porque nós estamos dirigindo uma boa parte das exportações brasileiras com o sistema ferroviário novo para Barcarena, para Itaqui, para Suape, para Pecém. Né? Tem um porto novo de Açu lá na Bahia, agora com questões ambientais para serem discutidas, mas ainda assim Santos vai triplicar sua movimentação, quase. E eu tenho que chegar lá. Então, é responsabilidade nossa, até lembrando que o Rodrigo disse aqui, existe um Conselho Nacional de Integração da Política de Transportes e na verdade, ele foi implantado agora, né? A lei dele era de 98, ele nunca foi instalado. Mas agora foi. Então, as duas reuniões que nós tivemos no CONIT, elas foram memoráveis, na minha opinião. E este ano, né, o PNLT está tratando porto a porto das questões dos acessos terrestres, rodoviários e ferroviários. E não foi por outra razão que o Ministério de Transportes resolveu colocar 1 bilhão e 200 milhões no Rodoanel de São Paulo. Né? E está agora em entendimentos com o governo de São Paulo, que até é de outro partido, não é do partido do governo federal, mas República Federativa do Brasil não pode enxergar partido político. Nós vamos trabalhar em cima da solução do Ferroanel. E o que está acontecendo hoje? Que as cargas com o Rodoanel estão chegando mais rapidamente a Santos. Então, o alívio que você viu aí no tráfego interno de São Paulo hoje, caiu lá em Cubatão. Eu já estou tendo que resolver alguns problemas lá e o PNLT não faz diferenciação entre o que é municipal, estadual, federal, né? Porque eu estou trabalhando no sentido de uma integração total da República Federativa Brasileira. Meu problema é um fluxo de caráter nacional, é para dar competitividade ao processo produtivo que está na mão do setor privado. Se o nó da cadeia logística é na cidade, eu tenho que ajudar a resolver isso com a cidade. A gente faz uma engenharia financeira, cada um dá um pouquinho, né? A cidade e o Estado nos ajudam a remover essas barreiras que são mais de caráter institucional, algumas são de caráter ambiental, eles têm que nos ajudar nisso, mas existe hoje um processo sinérgico de tentarmos trabalhar essas questões não pontualmente. Sempre que o Conselho de Secretários Estaduais se reúne, em qualquer lugar do país, eu estou lá, né? Porque eles têm uma sede no meu prédio. A sede de Brasília do Conselho de Secretários Estaduais de Transportes é lá dentro da Secretaria de Política. Bom, brasilianas.org chega ao fim. Obrigado aí pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê
na internet.